Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Boletim Legislativo, um espaço para você acompanhar de perto as notícias da Câmara e aqui da nossa cidade. E quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com a esclerose múltipla, de acordo com o Ministério da Saúde. É um transtorno neurológico, crônico e autoimune que não tem cura. E nós preparamos uma reportagem para falar sobre o Agosto Laranja, o mês que marca a conscientização à doença. Um problema ainda muito desconhecido, mas que afeta principalmente jovens mulheres com idades entre 20 e 40 anos. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, não possui cura. No entanto, com diagnóstico precoce e acompanhamento médico, é possível sim ter uma vida saudável. Por este motivo, no mês de agosto, temos o Dia Nacional da Conscientização desta doença, uma conquista da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. A ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, é uma organização social, filantrópica, sem fins econômicos, que atua levando esperança aí às pessoas, nos 40 mil brasileiros com esclerose múltipla. A gente, lá no nosso centro de neuroreabilitação, a gente cuida, acolhe, reabilita, trabalha com incidência política e pesquisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla aqui no Brasil. Durante o Agosto Laranja, a área da saúde aumenta o foco para a conscientização da esclerose múltipla e a neurologista Anabelle Zanqueta explica mais sobre a doença e seus sintomas. Esse termo, esclerose, ele significa uma cicatriz. Toda vez que a gente usa o termo esclerose na pele, a gente pode ter esclerose no rim, então ele significa uma cicatriz no cérebro. Sendo esclerose múltipla, são várias cicatrizes que ocorrem no cérebro. Como ela ocorre em várias regiões do cérebro, o que acontece? Os sintomas são diversos. Pode começar com uma perda da visão, que normalmente o que acontece? O início não é súbito, não acontece de repente. Ele vai vindo devagarzinho e mais ou menos em torno de 2 ou 3 semanas ele desaparece. Por isso que é importante a gente estar atento sempre a qualquer sintoma que a gente tem. Pode ter formigamento de um lado do corpo, perda da força, desequilíbrio, dificuldade para falar, dificuldade para tentar entender as palavras ou até movimento dos olhos. Depende muito da região do cérebro em que é afetada. Sumaia Fife, diretora jurídica da ABEM, ainda reforça que a fadiga intensa e constante é um dos principais indícios de esclerose. A grande dificuldade das pessoas que têm esclerose múltipla é a imprevisibilidade da doença. Tá? A gente está falando de uma doença neurológica que acomete o adulto jovem, na fase produtiva da vida. Então, já começa aqui a gente tirar aquele primeiro estigma, que a gente acha que esclerose múltipla é uma doença de idoso, ou que a pessoa vai ficar louca, vulgarmente as pessoas falam esclerosados, e que não é nada disso. O fator mais incapacitante na esclerose múltipla é a fadiga. 75% dos pacientes com esclerose múltipla têm uma fadiga exacerbada. É aquilo que a gente ainda chama de os sintomas não aparentes, que a gente não consegue, não é um paciente que está numa cadeira de roda, não é um paciente que faz uso de uma bengala, mas é um paciente que ele se vê tolhido em realizar as atividades da vida normal, civil, tomar banho, escovar dente, trabalhar, se relacionar com os amigos, estudar, porque ele tem um cansaço constante ao longo do seu dia. Por não possuir cura, pessoas que possuem a esclerose múltipla precisam de acompanhamento médico ao longo da vida. Por este motivo, políticas públicas são extremamente necessárias para oferecer o suporte e acolhimento adequados aos pacientes. E o SUS possui papel decisivo nesta questão. Assim, a nossa atenção pública, ela, com todos os limites e todas as dificuldades, ela tem um papel importante na sociedade, E a gente precisa, sim, que as autoridades estejam envolvidas nisso, tanto na questão de doenças específicas, como na prevenção em geral, doenças oncológicas, rastreios, A gente tem uma série de protocolos para seguir, e é muito importante que o poder público se envolva e cumpra o seu papel de prover
esse acesso à saúde da população, né? E vale ressaltar que também, por iniciativa da ABEM, um novo projeto de lei está em tramitação na Câmara dos Deputados, com o objetivo de fortalecer o diagnóstico precoce da esclerose múltipla no país. Eu quero aproveitar esse gancho, porque a gente tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília, que fala exatamente sobre a facilitação diagnóstica, né? Que quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar uma pessoa com esclerose múltipla e mais rápido conseguirmos tratá-la, menos impactos ela terá na sua vida. Então, menos sequelas, mais tempo de vida útil na sociedade, essa pessoa vai poder desempenhar seus papéis, estudando, trabalhando, se relacionando, mulheres que desejam ter filhos. Então, a ideia da gente poder conscientizar as pessoas e poder diagnosticar de forma rápida e precoce é poder ingressar com os tratamentos, né, modificadores aí do curso da doença, para que essas pessoas possam ter mais independência ao longo da vida. Então, eu queria convidar os espectadores de vocês para conhecer o projeto de lei 4331 de 2021 e, se puderem, dar as contribuições de vocês, dizerem da relevância, lá no site da Câmara tem um campinho que vocês podem votar, né, dizendo se o projeto é relevante, se vai realmente mudar a vida das pessoas. E assim a gente demonstra, né, para aqueles parlamentares quanto é importante a gente colocar em votação quanto antes esse projeto. E nesse tempinho mais frio, muitas vezes nós não nos atentamos a alguns cuidados com o corpo e a saúde, como se hidratar, cuidar da pele, da saúde respiratória, por exemplo. Mas não se preocupe que a gente preparou uma reportagem dando algumas dicas para você. O roteiro já é bastante conhecido. Com a chegada do inverno, surgem alguns sintomas característicos desta época do ano. Nossa, na hora de dormir a gente às vezes até acorda, sabe, querendo, tipo, com o ar seco, né? E olha que não tem ar-condicionado, nada, ventilador, nada. É o tempo mesmo. É bem ruim assim, fica o nariz seca, garganta, lá em casa todo mundo tá com a garganta ruim. E onde eu moro também, tem muita assim queimada, sabe? Nossa, daí prejudica muito mesmo. Como eu acordo muito cedo, tenho muita irritação nos olhos, muita irritação no nariz. E esses sintomas têm uma causa em comum, o tempo seco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal de umidade do ar para uma pessoa está entre 40% e 70%. Caso esse índice esteja em 30% ou menos, as chances de desencadear crises alérgicas ou respiratórias são maiores. As alergias respiratórias que podem piorar na época do inverno é a rinite, então é aquela coriza, os espirros, o nariz entupido à noite, mais obstruído. A gente pode ter as alergias oculares, então assim, um olho que coça, fica com ressecamento na mucosa ocular. Pode ter agravamento da asma, o paciente pode ter crise, pode vir a tosse crônica, principalmente nos pequenininhos, que às vezes vem associado às infecções de vias aéreas. Além dos olhos e do sistema respiratório, o inverno e o tempo seco também podem causar problemas para a pele. Isso porque é nesta época do ano que optamos por tomar banhos mais quentes. E a alta temperatura da água retira parte da camada protetora da epiderme, o que provoca ressecamento e coceira, deixando a pele com um aspecto mais grosso e áspero. E por mais difícil que isso seja durante o inverno, os banhos com água em temperatura um pouco mais fria é uma das saídas para a solução deste problema. A gente pode usar uma temperatura que não seja muito quente, mas sempre mantendo a hidratação adequada. Então, a gente tem hidratantes, às vezes, apropriados ali para a pele com dermatite, os hidratantes para a pele normal, mas nunca esquecer de hidratar. Principalmente aquelas áreas assim que apresentam um ressecamento, ou tá tendo uma coceira mais intensa, ou às vezes até aparecendo ali uma lesão nas dobrinhas. Aí é importante reforçar a hidratação no local. Outras dicas que podem evitar o surgimento de alergias respiratórias são deixar o ambiente arejado, lavar as roupas de cama com frequência, incluindo os cobertores, e fazer a hidratação nasal e oral. Táticas para deixar o ambiente mais úmido também são válidas, como explica a doutora Tatiana.
Nos dias que a umidade está bem baixa, a gente pode até recomendar o uso, por exemplo, dos umidificadores, né? Não deixar ligado por um bom tempo, mas a gente pode deixar ligado ele em uma certa quantidade de tempo no ambiente. Uso dos baldes, uso de toalhas, né, molhadas para melhorar ali a qualidade do ar e que o paciente ou o idoso ou a criança está contendo. Métodos que a Érica já coloca em prática sempre que necessário. A gente anda com garrafinha de água na bolsa, tudo, à noite põe balde de água para dormir, né? Para ficar bem úmido. Tem que andar com garrafa d'água, lencinho umedecido, tudo isso. Agora a gente acompanha as vagas disponíveis pelo PAT aqui de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, ajudante geral, aplicador de silkscreen, assistente comercial para buffet, atendente de loja, auxiliar de cozinha, auxiliar de pintor de automóveis, auxiliar de RH, corretor de imóveis, cortador de tecido, costureira, depiladora, estoquista, laboratorista, meio oficial mecânico de manutenção, motorista de caminhão-truck, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de telemarketing ativo, pedreiro, pedreiro de acabamento, programador e controlador de produção PCP, representante comercial, serralheiro, supervisor de telemarketing, supervisor operacional de limpeza, vendedor externo, vendedor interno e vendedor de sistema de monitoramento. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E por falar em oportunidades, está em busca de estágio? Tem vagas abertas pelo CIE, viu? E a repórter Rafaele Franco traz mais informações pra gente. Rafa, é com você. É isso mesmo, Dani. Aqui em São José são 442 vagas para estágio e para jovem aprendiz 324 vagas. Todas por meio do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E são vagas aí na área de administração, contábeis, engenharia, arquitetura, direito, marketing, comunicação social e informática. E quem pode se inscrever? Para as vagas de estágio, maiores de 16 anos que estejam matriculados em uma instituição de ensino, e para as de jovem aprendiz, jovens com idade entre 14 e 24 anos incompletos. Os interessados podem se inscrever pelo site do CIE, o endereço é portal.cie.org.br, ou baixar o aplicativo, que é Meu CIE. E é uma ótima oportunidade, né, para quem quer ingressar no mercado de trabalho, com a remuneração, tudo certinho, tudo em conformidade, né, no caso das vagas de estágio com as leis de estágio e no caso das jovem aprendiz com a CLT. Então aproveitem a oportunidade. É com você, Dani. E como será que fica o tempo entre hoje e amanhã? Confira na nossa previsão. Chuva leve pela manhã, com aparição de sol em alguns momentos durante a tarde. Pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima será de 22 e a mínima 14. Sol com muitas nuvens pela manhã e à tarde deve chover. Máxima de 22 graus com mínima de 15. E o Boletim Legislativo fica por aqui. A gente volta a se encontrar novamente amanhã, viu? Até lá, tchau, tchau!